29 and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Sim, ela mudou novamente, mas dessa vez foi só de quarto. Mostrar aqui meu quartinho, minha cozinha improvisada aqui. Tem uma janela em cima, aqui umas malas, meu tripé, guarda-roupa. Minha cama, meu ventilador. E a palavra, né, que não pode faltar. Esse cantinho aqui eu tô usando para gravar. Fica bem legal esse fundo ali nos vídeos. Ei, gente, como que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Eu vivendo tsunami, né? Como sempre. E vocês devem ter visto aí no início do vídeo alguns flashes. O que está acontecendo, onde que é isso? É aqui mesmo, na kitnet, mas eu mudei de novo. Sim, ela mudou. Mudei para a parte de cima da casa. Gente, morar assim em kitnet não é fácil, né? Tem vídeos aí contando um pouco da minha história, desse processo de ir para missões transculturais. E verdadeiramente, pessoal, é um processo difícil, né? Há 5 anos praticamente, porque desde 2021 que eu desfiz de tudo que eu tinha, né, do meu apartamento, da minha casa, toda mobiliada. E eu moro assim, né? Cada dia eu tô num canto. O primeiro ano eu morei ali na casa da minha irmã. Então tem vídeos aí explicando todo esse processo. Se vocês se interessarem pela minha história, corre lá os vídeos do início que vocês vão entender tudo que eu tô falando aqui. Então aí já são 5 anos, né, que eu vivo esse processo de não ter casa, né, de esperar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E enquanto isso, Ele tem trabalhado comigo nesse processo, principalmente nessa questão de não ter uma casa, de viver, de aprender a viver novamente nesse formato com muita gente, e agora de uma forma mais intensa, que é o que eu estou vivendo, né, com pessoas que eu nunca vi. E isso é muito difícil, isso é um aprendizado para a vida toda, né? E lá em Moçambique, na África, eu vou viver muito, né? Porque eu não tenho ninguém lá, eu não conheço ninguém lá. Agora eu conheço, mas assim, de raízes, né? Amizades profundas, não tenho lá, nem familiares. Então, eu estou vivendo aqui no Brasil, eu creio que um pouco do que eu irei viver lá. Então, esse vídeo é para falar um pouco disso, né? Que eu já estou falando. Sim, eu estou aqui no meu novo quarto. Eu mudei de quarto, mas na mesma kitnet. E lá embaixo estava tendo muitos problemas, né? Muitas pessoas desrespeitosas, muita sujeira. Tem uma escala de limpeza, tem uma organização, mas as pessoas não respeitam essa organização. Então não é fácil.
né? E eu estava com a intenção de mudar de local. Mas o seu Elias arrumou esse quartinho aqui para mim. O seu Elias é o proprietário do imóvel. E ele é um senhor muito legal, mas tem que impor limites, se é que vocês me entendem. Ele é um velhinho, né? Vocês entenderam, né? Então a gente tem que saber ali, então, impondo os limites ali, dá certo a convivência com o seu Elias, porque ele é um senhor muito gente boa, né? E essas coisas, assim, esses homens, assim, se a mulher soubesse impor, né? Impor os limites, eles nos respeitam, né? E é assim que eu me sinto, respeitada por ele. Às vezes ele tenta avançar, mas eu vou lá, os limites. E ele logo, né? Então, assim, tem funcionado muito bem, graças a Deus. Então, ele foi arrumou esse quarto aqui em cima para mim. Aqui em cima também estava com muitos problemas. Até polícia deu aqui em cima de briga entre as garotas, para vocês terem noção. Tem até nesse quarto aqui que eu vou fazer uma limpeza nele. Eu já fiz uma limpeza, mas eu vou não tão profunda. Eu vou fazer hoje ou amanhã. Eu vou lavar até a parede, porque tem até marcas de sangue ali na parede, para vocês terem uma noção. Mas aí o seu Elias pediu o quarto para essas duas garotas e elas se mudaram. Aí eu vim aqui para cima, mas na verdade eu estava procurando outro local, mas eu não consegui, né? E resolvi subir, né? Vim aqui para cima e por enquanto aqui está mais tranquilo, né? Já teve uma certa confusãozinha no início, né? Acho que no segundo dia que eu estava aqui, a garota do quarto ao lado, ela recebeu um rapaz aqui, e aí eu fui e questionei, eu perguntei para ela primeiro, porque eu sou muito sincera, gente, eu jamais vou em outras pessoas, no caso o proprietário, que é o senhor Elias, sem antes tentar resolver as questões com a pessoa, com a própria pessoa. Então eu perguntei para ela, porque talvez as regras aqui na parte de cima da casa eram diferentes, porque são independentes, né? Aqui em cima não tem nada a ver com os quartos lá de baixo, são outras pessoas, outras regras. Então, como eu estava chegando, eu perguntei para ela se o senhor Elias permitia trazer outras pessoas aqui, homens aqui. E aí ela não gostou muito de eu ter perguntado, e falou para eu perguntar para o senhor Elias, e eu fui perguntar para o senhor Elias. E fui até um pouco brava com o senhor Elias. O senhor Elias, o senhor sabe que eu não gosto. Gente, porque é difícil, sabe? Você já convive com um monte de mulheres que você nunca viu na vida. Aí todo dia você acordar ou você chegar e ter outras pessoas ainda diferentes, cada dia você chega na casa tem uma cara diferente aqui, não é fácil. Então se fosse assim essa liberdade, eu ia preferir sair mesmo, porque já é difícil morar com um bando de mulheres que eu nunca vi. E ainda todo dia eu não sei quem eu vou encontrar dentro da casa. Então eu perguntei, senhor Elias, se o senhor permitia isso lá em cima, que é aqui na parte de cima, por que o senhor falou para eu ir lá para cima? O senhor sabe que eu não gosto e tal. Ele falou assim, não, eu não permito, não sei o que, ficou bravo, né, falou com ela. Então assim, já houve, para vocês terem noção de que não é fácil, já houve esse pequeno atrito logo na minha chegada aqui em cima, né, mas aí essa pessoa viajou, porque ela viaja muito, e por enquanto as coisas aqui estão tranquilas, né. A questão da limpeza é muito complicado, porque às vezes as pessoas encontram, por exemplo, a cozinha limpa, não deixa a cozinha limpa para outra usar, o banheiro a mesma coisa, mas essas coisinhas a gente vai contornando, né? Então é isso, gente. Fechamos a questão da casa, né? Da mudança, né? Vamos dizer, da nova mudança. E agora vamos para a questão do processo lá da prefeitura, né? São muitas novidades. Lembram que eu estava lá esperando
eu entrei com um processo na prefeitura, que eu sou funcionária pública, para pedir férias, prêmio que eu tenho direito. Eu tenho 7 meses de férias prêmio, porque a cada 5 anos um funcionário público aqui na minha cidade, a cada 5 anos de trabalho, ele ganha 3 meses de férias prêmio, e eu nunca tirei essas férias, então eu tenho direito. E segundo as normas, as leis aqui regionais, né, a gente pode tirar 2 meses por ano. Então eu pedi, porque eu queria voltar, né, para Moçambique. Então eu pedi. O que está acontecendo aqui? Não sei. Depois eu vejo. Então eu pedi. Está gravando ali, né? Eu acho que sim. Então eu entrei com o processo, né? Eu pedi 2 meses esse ano, mas infelizmente a prefeitura não concedeu, porque eles concedem ou não, né? Mas a gente tem esse direito, e mesmo, só que eles nunca pagam a gente raramente consegue tirar essas férias. Então, ou a gente recebe ela na aposentadoria, ou se a gente pedir exoneração do cargo, eles pagam a gente em espécie, né? Mas, enfim, eu entrei 2 vezes com o processo e a prefeitura não concedeu. Eu entendo que é a vontade do Senhor, porque quando o Senhor quer, as coisas acontecem, não é verdade? Quem é o homem para impedir a vontade do Senhor? Quem é? Então, eu entendo que não era esse o caminho. Então, a gente vai trilhando os caminhos que a gente imagina, né? O Senhor move um desejo, no meu caso, por missões transculturais em Moçambique, e ali eu vou caminhando, me movendo para ver como que isso vai acontecer, né? Eu sei que vai acontecer, mas o como só ele sabe. Então a gente vai ali caminhando, né? E aí ele vai direcionando a gente. E a minha oração fervorosa para o Senhor se preciso for, me cerque, ali como está em Oséias, se não me engano, 2:6, me cerca com espinhos, assim como se eu cercou ali aquele povo, né? Então é isso, e o Senhor vem me direcionando, me cercando e me conduzindo para a boa, perfeita e agradável vontade dele. Sol, qual é o plano agora? Eu estou aí, né, discernindo, né, buscando do Senhor. E vamos ver, gente, vamos ver como que vai ser. Eu talvez vá em janeiro, que são as minhas férias normais. Não sei, essa resposta eu ainda não tenho, eu estou em oração. E por que você não exonera, Sol? Por que você não exonera? Gente, é outro ponto. Eu sou um pouco assim como Tomé. Lembra do discípulo Tomé? Que precisou colocar o dedinho lá na ferida do Senhor? Eu sou bem assim, sabe? Parece que eu tenho aquela convicção. Eu tenho aquela convicção dentro de mim de que aquela é a minha nova terra. E de que eu passarei o resto da minha vida lá. Eu tenho essa impressão no meu espírito. Mas como eu sou uma pessoa muito emocionada, eu tenho medo de estar errando, né? Como eu já errei várias vezes. Eu sou um ser humano, né? Eu sou homem é falho, né? Eu sou um o ser humano é falho. Quem não falha é o Senhor. Então eu tenho essa impressão no meu espírito, mas eu preciso de... E aí, o que acontece? Eu queria estar lá, eu já estive lá. Aí entra outro assunto que eu vou entrar com vocês, que é a respeito da minha nova igreja. Sim, foi um tempo de muitas mudanças. E eu mudei de igreja, mudei de pastores. Por que, Sol? Eu acho que eu não falei sobre isso aqui no canal, porque é um assunto sensível, é um assunto que ainda estava em oração. Eu vou precisar entrar nesse assunto aqui para depois fechar o assunto, por que eu exonero ou não. Segura aí, tá bom? Segura aí. Esse vídeo eu já vou avisando que vai ficar um pouquinho grande. Então,
Parecia que estava chegando alguém. Acho que não. Também eu tô com o microfone, né? Justamente para não precisar ficar falando muito alto. Então, gente, onde que eu estava? Eu sou dessas que eu me perco. Onde eu estava, Senhor? Ah, tá. Eu mudei de igreja. Então, quando eu fui para Moçambique, ano passado, em dezembro, eu me senti assim, muito abandonada pela minha igreja, a igreja que eu estava. Assim, no sentido de nem perguntarem o que estava acontecendo, como eu estava, se eu precisava de alguma coisa. E eu creio, isso é uma visão minha, talvez um julgamento, que às vezes é pela questão financeira mesmo. Acho que as pessoas, quando um missionário entra em contato, acho que elas pensam que o missionário só quer dinheiro. Não é isso. Às vezes você quer um aconselhamento, às vezes você quer uma palavra de ânimo, né? E eu precisava muito, porque eu vivi muitas coisas lá. Muitas coisas que eu nunca imaginei. Eu imaginei que eu iria viver muitas coisas no Moçambique. Mas o que eu vivi, um dia eu vou gravar um vídeo a esse respeito, mas ainda não é o momento. Mas o que eu vivi, eu nunca imaginei que o Senhor estava me levando para aquela terra, naquele tempo, para viver aquilo. Então eu precisava muito de direções, de aconselhamento, de pessoas maduras no Senhor, de uma cobertura espiritual. E eu não tive isso lá. E aí o que aconteceu? Eu errei. Entrou orgulho no meu coração. E aí eu não quis saber mais também. E aí, né, foi-se assim. Eu não quis saber mais. Enfim, gente, quando eu retornei, eu estava com o coração muito magoado com a minha igreja. Então eu precisei ali de um tempo de cura, de discernir, né, qual era a vontade do Senhor. E aí assim que eu estava pronta para uma conversa, porque como eu tenho um jeito muito sincero de ser, muito Pedro de ser, eu tenho aprendido a me conter, respirar, para depois conversar. E aí eu fiz isso, aí quando eu senti que eu estava pronta para essa conversa com os meus pastores, os meus antigos pastores, eu entrei em contato. E esperei, estou esperando até hoje. Naquele momento, isso foi em maio. Naquele momento, a minha pastora, minha antiga pastora, disse que estava com muitos trabalhos na igreja, né? Tinha algumas comemorações e tal, e que assim que ela desse, a gente marcaria essa conversa. E isso não aconteceu. Estou esperando até hoje ela marcar essa conversa. Mas o Senhor tirou esse peso sobre mim, porque eu procurei, né? Eu quis essa conversa e se eles me procurarem, eu dei esse passo. Então, se eles me procurarem, eu irei ter essa conversa com eles. Se não, vida que segue, Deus os abençoe e eu creio que eu estou sendo abençoada também em nome de Jesus, no meu novo caminho. E aí eu comecei aquela luta, né, por procurar uma igreja, mas eu não queria a mesma, mas eu queria uma igreja que tivesse um coração em missões, de verdade, não da boca para fora, porque falar, muita gente fala, mas daí a fazer, daí a ter uma vida, né, que testemunha as falas, é outra coisa, né? Falar todo mundo fala, falar é fácil, como diz o ditado, né? Falar é fácil, fazer que é difícil. Então falar sobre missões, muitas, e eu acredito que todas as igrejas até falam, mas aí viver missões é outro patamar. Mas enfim, eu estou esperando até hoje, mas hoje eu estou tranquila em relação a isso.
O que eu podia fazer, eu fiz, e eu não tenho responsabilidade sobre a atitude do outro. Eu tenho responsabilidade sobre a minha atitude, principalmente de como eu estou diante do Senhor. E eu busquei essa cura, esse perdão, né? Porque senão não serei perdoada, né? Então eu não tenho escolha, eu tenho que perdoar. E é 70 vezes 7 ao dia. Ui! Mas enfim, né, gente? Eu fiz a minha parte, estou descansada no Senhor, de que eu busquei essa cura e eu fui curada dessa situação. Enfim, estou aberta se quiserem conversar, né? Eu só apenas esperei o momento certo, respirar, acalmar as emoções para ter essa conversa. Então é isso, gente. Aí eu comecei a procurar a saga por uma nova igreja. Eu queria uma igreja de fato que tivesse um coração em missões. Mas para não ficar desigrejada, que é assim que o povo está falando hoje, né? Usando esse termo, desigrejada, para eu não ficar assim nessa situação, comecei a frequentar uma lagoinha. Eu era da Igreja Batista da Lagoinha. Aí eu comecei a frequentar a Lagoinha aqui próximo de onde eu estou morando. Mas eu não sentia que era. Eu estava indo, até me envolvi também no Ministério Infantil, pelo pouco tempo que eu estive lá, mas eu não sentia no meu espírito, é aqui. Não era. Mas eu não podia ficar sem igreja, sem uma cobertura espiritual. Então eu estava indo lá. E na verdade, eu creio que há muito tempo o Senhor já tinha outros planos. Já tinha, vamos dizer assim, o Senhor já tinha a igreja para mim. Mas eu não conseguia ver, né? Os meus olhos, a minha visão estava encoberta e o Senhor abriu na hora que foi a boa, perfeita e agradável vontade dele. Na hora dele, e a hora dele é a hora perfeita, né? Que foi quando eu enxerguei essa nova igreja e com a pastora Glenda e o pastor Luiz. Dicção de centavo. A igreja se chama Igreja Batista Vida. Ela é muito longe daqui de onde eu moro, muito longe, mas ela é bem próxima, ela está muito alinhada com aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, né? Então é lá que eu estarei. Não importa a geografia, a gente tem que estar perto da onde o Senhor nos direciona. A gente tem que estar perto, não, tem que estar onde o Senhor nos direciona, né? Então é isso. Aí eu estou aí agora conhecendo essa nova igreja. Essa igreja tem uma missão lá em Moçambique, que é onde eu ia entrar, né? Que agora também houve direções lá quando eu estava em Moçambique, que também eu não estava alinhada com aquele projeto que eu achei que era a porta que eu deveria entrar. A porta abriu, mas não significa que a gente tem que entrar pela primeira porta que se abre. Nem todas as portas que se abrem são do Senhor. Mas eu estava muito emocionada e tal, e achei que eu tinha que entrar pela primeira porta, que era aquela porta. Mas quando eu estive lá também, né, que o Senhor me deu até aquela palavra de Caleb, né, você foi para sondar a terra. Você foi para sondar a terra. Porque eu achei que eu iria ficar até minha licença acabar, né, mas aí aconteceu a questão do caroço nos seios, que foi permissão do Senhor, foi o Senhor que me tirou de lá. Eu tenho total convicção disso, mas aí tem vídeo também contando essa parte sobre o meu retorno, porque eu voltei de Moçambique, né? Então eu creio que esse caroço que apareceu nos meus seios foi permissão do Senhor justamente para me tirar de lá, porque eu não ia sair. Se não fosse algo tão grave, eu não teria saído de Moçambique. E não era a vontade do Senhor que eu permanecesse. Ele me levou para lá por causa desse motivo específico, que por enquanto eu não posso falar aqui no vídeo, e ele me tirou de lá, porque não era aquele projeto. E à medida em que eu fui ficando ali, eu vi que as coisas não estavam alinhadas com aquilo que estava no meu coração, mas eu não tinha forças para sair, porque eu fui criada numa família de que a minha palavra vale, não precisa de um documento.
a minha palavra é suficiente. Então eu não ia sair, foi o Senhor que me tirou. E aí, nesse período em que eu estou aqui no Brasil, aconteceu muitas coisas, né, em que eu conversei com a missionária, que eu estava no projeto, e que aí eu vi de fato que não era para eu estar junto com eles nessa missão, e o Senhor abriu os meus olhos para a missão da Igreja Vida, lá em Moçambique. E eu já conversava com a pastora, com a pastora Glenda, há muito tempo, mas era a respeito, porque ela é uma conhecida da minha família, da minha irmã mais velha, né? E então, assim, quando eu estava ali mexendo com a documentação para Moçambique, a gente conversava, ela ia me dando algumas orientações, e como eu estava movendo a documentação sozinha, sem a ajuda de despachante, teve até um momento que eu mesma aconselhei ela em outra relação, em relação a visto que ela não estava conseguindo, né, porque eu conversava com muita gente a respeito disso, porque eu mesma estava fazendo. Então, eu tinha uma informação de um outro pastor que está lá também em Moçambique, sobre essa questão da dificuldade que ela estava tendo ali naquele momento. Eu passei aquela informação para ela, ajudou muito ela. Então, assim, a gente conversava muito, mas eu não sabia nada sobre o projeto dela, era só sobre as coisas de documentos. E porque eu estava tão focada no projeto lá de Maputo que eu não queria saber de outra coisa. Eu achava que se eu soubesse qualquer outra coisa, poderia me distrair, seria uma distração. E na verdade não era. Eu creio hoje, né, que era o Senhor já me apontando o caminho que Ele queria para mim. Então, gente, eu retornando, depois eu vou colocar mais informações sobre essa missão aqui, porque esse vídeo já está quase em 30 minutos. Depois eu vou colocar sobre essa missão lá em Chimoio. É próximo de Chimoio, não é em Chimoio, mas é próximo de Chimoio essa missão, e é para onde o Senhor tem me direcionado no momento. Então agora eu vou ver, né, se eu vou em janeiro, se eu vou em dezembro, não sei ainda, estou orando, discernindo, para eu conhecer essa nova missão. E como eu disse, lembra que eu falei lá da questão de Tomé, que precisa colocar o dedinho na ferida, para, né, eu sou um pouco assim, eu quero ir ver. Eu quero, de fato, dessa vez já consciente, sondar a terra. Antes eu achei que eu já estava indo para a terra, né? Já estava indo de vez, mas não. Eu estava indo sondar a terra. E eu, então, agora, intencionalmente, eu quero ir sondar a terra, assim como Caleb, para depois fazer uma coisa mais definitiva, né? Sim, é essa missão, eu vou ficar. É igual quando eu fui para o seminário. O Senhor me chamou, tinha vários seminários aqui na minha cidade, inclusive na igreja em que eu congregava tinha seminário, mas eu sentia o Senhor me chamando para esse seminário específico. E eu, na época, o meu pastor ainda, eu falei assim, eu pensei, né, na verdade, eu vou falar com o meu pastor, né, pedir, porque precisava, para fazer esse seminário, precisava da carta da liberação do meu pastor. E aí, se ele, né, não aprovar, e vamos ver se isso é uma coisa minha, se isso é uma coisa do Senhor, né? E o meu pastor, mesmo tendo seminário na minha igreja, na época, ele me deu a carta para eu fazer esse outro seminário. Mas quando eu cheguei nesse seminário, quando eu entrei lá, eu já senti, é como se eu estivesse ali como Tomé, colocando o dedo. Ele viu que Jesus estava vivo. Era Jesus em carne e osso, né? Na ferida não, eu falei ferida, gente, não, né? É ali uma cicatriz, né? Sei lá como que está na Bíblia, na cicatriz, eu não sei como exatamente o termo que está na Bíblia não, mas ele sentiu ali, ele precisou colocar a mão ali, tocar, ver que Jesus estava vivo, né? Então, assim, quando eu cheguei lá no seminário, é aqui, eu senti no meu espírito, é aqui, agora eu tenho certeza. E é assim que eu quero que aconteça lá nessa missão. Eu não vou deixar o nome aqui da cidade, os dois locais onde a igreja que eu estou agora congregando tem missão, porque eu
não me lembro de cabeça. E os nomes em Moçambique são bem assim, peculiares. Né? Então eu vou deixar escrito aqui para vocês o nome da missão. Mas eu quero ir lá, sabe, sondar a terra intencionalmente e ver, e ter convicção no meu espírito. É aqui, até que ele venha, é aqui. Isso é uma expressão que a minha igreja usa. Até que ele venha, nós vamos. Então, até que ele venha, eu irei. Eu ainda não tenho a data exata, né? Mas aí a gente vai conversando, eu vou postando as coisas que estão acontecendo aqui no Brasil, porque como eu mudei também o nome do canal, que seria outro assunto, mas esse vídeo já está muito grande, a missão a minha vida a gente tem que ter a missão como um estilo de vida. E eu sempre tive isso, mesmo em missões urbanas, aqui, né, aonde eu estou. Aonde estamos, temos que levar a missão de Cristo. Amém? Então, até que ele venha, nós vamos. Uhul! Beijos, até o próximo vídeo. E qualquer dúvida, qualquer comentário, deixa aí que eu respondo para vocês, tá bom? Beijão, fiquem com Deus e até que ele venha, nós vamos.